Conexão Inteligência, um canal sobre espionagem, geopolítica, tecnologia e direito. Eu sou Denilson Feitosa, presidente da Associação Internacional para Estudos de Segurança e Inteligência, INASES, com pós-doutorado em estudos de inteligência, segurança e direito, como professor visitante no Canadá, Estados Unidos, fui também à Argentina para essa finalidade. Estou aqui acompanhado do professor Eugênio Diniz, ex-presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais, diretor executivo da Sinopsis, professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas e ex-oficial de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. E aí, Eugênio, mais um episódio. Estamos aí, firmes. Tudo bem, Denilson? Né? Graças a Deus, tudo bem, é um prazer estarmos juntos aqui novamente, trazer novidades e relembrar algumas coisas que estão acontecendo, né? Olha, várias notícias nos chamaram a atenção, algumas são recentes e algumas não tão recentes, mas é melhor a gente relembrar. Uma coisa que me despertou essa semana foi que as pessoas já estão meio que esquecendo que em janeiro foi feita aquela grande divulgação na imprensa nacional do vazamento dos dados de 223 milhões de brasileiros. Lembrando que a população brasileira só tem cerca de 212 milhões de pessoas. Como é que pode ter 223 milhões? É porque até os mortos, vazaram os dados até dos mortos, né? Então, CPF, nome, endereço. E nem mal isso aconteceu em janeiro e chegou em fevereiro outros 140 milhões de dados relacionados a celulares. Então, olha só o que está andando por aí da população brasileira e possivelmente os seus dados foram vazados também, né? Seu nome, seu endereço, seu telefone, seu salário, talvez dados da sua declaração de imposto de renda, e assim por CPF, seu score de crédito, ou seja, a pontuação que você tem de crédito, se é boa, se é ruim, e assim por diante. Ou seja, são dados suficientes para criar um monte de fraudes contra você, né? Você tem o FGTS, talvez se use isso para poder capturar seu FGTS. Talvez seja possível, sabendo seus dados, enviar um boleto falso para você, simulando um boleto verdadeiro, porque tem tantos dados seus que você acredita, ou manda um e-mail para você com seus dados, você acredita, acaba clicando num link ali, acompanhando. Ou seja, nós todos, a população brasileira inteira tem que ficar muito atenta. Se uma empresa liga para você, eu sou do banco tal, olha, pode deixar, eu vou ligar para o banco pelo canal oficial. Ou seja, já existem muitos dados sobre você, então você pode, de repente alguém te liga, ou manda um e-mail, ou manda uma mensagem pelo WhatsApp, ou por outro lugar. Como sabem muito de você, você acha que pode se abrir. Não pode se abrir. Pode ser uma dessas pessoas que colocaram a mão nos dados, né, Eugênio? Então... Denilson, eu diria o seguinte, inclusive, viu? Não sei se você chegou a observar, mas eu observei na minha caixa de e-mails uma diferença, na minha caixa de entrada, qualitativa, na verdade? Uma diferença qualitativa, né? Não é só quantitativa, de quantidade de e-mails. Qualitativa, né? Assim, nos e-mails de phishing, nos e-mails claramente falsos, com informações sobre supostos serviços de entrega que eu utilizo regularmente, por exemplo. Né? Porque então, agora tem um monte de informações sobre você, né, Eugênio? Então agora pode fazer algo mais ajustado para cada um de nós. Isso. Ainda dá para detectar pelo e-mail, mesmo sem, ainda deu para detectar. Mas eu comecei a perceber já que mudança, a sofisticação, né? Aumentou. Eu estou recebendo um e-mail que a conta telefônica ela é quase idêntica à conta verdadeira, exceto com uma frase. Ou seja, nós temos que ficar muito atentos, né? A e-mails, a telefonemas, a um boleto, que às vezes é um boleto falso, porque tem assinatura de revista. E assim por diante. Agora, e aí... Para trazer essa lembrança, eu quero trazer a lembrança também que o Banco Central do Brasil tem um serviço lá que ele chama de Registrator. Você pega Registrador, bota um T no final, Registrator. Ali no Registrator você pode se cadastrar, é muito fácil, leva 5 minutos para se cadastrar, em 10 minutos você tem aqueles relatórios do Banco Central sobre você. Você, por exemplo, pode entrar no seu aplicativo do banco, procura lá em pesquisar Registrator, e ele vai te encaminhar para um ponto que vai gerar um PIN para você. 4 dígitos ali, que você tem 5 minutos para você ir no site do Banco Central e você fazer o seu primeiro cadastro com aquele PIN que foi produzido no seu aplicativo. Você pode usar o Internet Bank também, acessar via
Por exemplo, você pode acessar usando uma página, um navegador no seu computador, ali gera uma palavra-chave ali para você colocar lá. Enfim, em 5 minutos você consegue fazer isso. E aí o Banco Central, ele passa, aí você com esse seu CPF e a senha, espero que você tenha criado uma senha forte, né, nesse cadastro, você passa a saber com quais bancos você se relaciona no Brasil. Será que alguém, com as instituições financeiras, será que alguém criou uma conta falsa para você? Que empréstimo você andou fazendo? Que chaves, Pix estão feitas no seu nome? Então é muito interessante, vale a pena você acompanhar. Nós agora vamos ter que fazer isso, viu? Semanalmente, 15 dias, você vai lá e olha um relatório do Registrato. Nós vamos deixar o link aí, que é www.bcb, Banco Central do Brasil, né? .gov.br/cidadania financeira/registrato. Nós vamos deixar aqui nos nossos comentários. Outra coisa que me chamou a atenção é que o WhatsApp novamente reformulou discretamente, sem contar para ninguém a sua política de privacidade. Todo mundo muita gente apavorada, muitos abandonaram o WhatsApp, migraram para o Signal, né, porque essa política de privacidade passaria a compartilhar os seus dados com o Facebook, com empresas parceiras, sua agenda de contatos e assim por diante. O que aconteceu? Quem não aceitasse até 15 de maio, seu aplicativo começaria a perder funcionalidade. O WhatsApp, sem contar para ninguém, discretamente mudou sua política, reformulou. Então, quem não concordar com essa nova política, depois do dia 15, não perderá o acesso ao WhatsApp, as funcionalidades dele. O que vai acontecer é que cada vez que você acessar uma conta WhatsApp Business, você está com uma empresa, ela te dá um celular que é business, né? Aí começa a dar aquele pop-up de, olha, atualizando nossos termos, concorda, continua. Se você não quiser concordar, você clica no X ali, mas cada vez que você acessar, vai começar a aparecer aquela informação. Se você tem paciência, não quer concordar, vai clicando. Ou você desiste, acaba clicando ali, compartilha seus dados, mas você está consciente. Outra coisa que me chamou muita atenção, e é uma das coisas que mais me preocupa, é essa questão da computação quântica, né? Então, eu vi uma publicação recente, Emerging and Disruptive Technologies, Security Implications in Applications of Quantum Technology, da Universidade de Florença, e isso me chamou muita atenção, que essa preocupação, muitos especialistas consideram que uma das maiores ameaças emergentes no mundo hoje para a segurança é a computação quântica no universo de 10 anos. Né? Talvez até em 20 anos já existam os computadores que usem a programação quântica e produzam o hardware quântico, né, usando essas concepções de mecânica quântica. Isso altera completamente a questão de segurança, né? Exemplificando, toda a infraestrutura de chaves públicas pode ser rompida por esses computadores quânticos. E hoje os especialistas consideram que é bem possível que esses computadores já estejam desenvolvidos no máximo em 20 anos e tenham essa capacidade. Você imagina, registros públicos, a integridade, a confidencialidade que a gente faz, transações bancárias. Então o Brasil, por exemplo, o Brasil não pode esperar isso. Mas eu não consigo nem fazer. Não, você já tem que se adiantar, você tem que ter uma estratégia nacional relativa à computação quântica. Já existem empresas bilionárias criando soluções, né, chamado post-quantum, né, que seria a questão de, poxa, depois que chegar essa computação quântica, mesmo de verdade, como é que a gente se protege disso? Já estão sendo criadas soluções de criptografia resistente à computação quântica. Né? Isso é uma coisa necessária, porque o Brasil, de um dia para o outro, se esses computadores, né, esse momento singular acontecer, de um dia para o outro nós temos nossa confidencialidade, integridade, nossas empresas, nossa economia, o governo, isso já tem que ser começado a pensar agora. Você não pode deixar para lá quando for acontecer lá. Os principais países do mundo já estão desenvolvendo políticas nacionais, se preparando para resistir no sentido de ter uma criptografia capaz de resistir à computação quântica. Né? Nos Estados Unidos, o National Institute for Standards and Technology, o NIST, tem feito um chamado mundial para sugestões, para criar um padrão, standards relativos a como você cria uma criptografia para isso. Notícia muito boa para o Brasil: o cabo submarino de fibra ótica entre o Brasil e Portugal é um avanço imenso, né? Desde que Edward Snowden, em 2013, divulgou que a NSA conseguiu grampear os próprios cabos submarinos, né, que passam pelos Estados Unidos, inclusive a maior parte de toda a informação que sai do Brasil passa pelos Estados Unidos. Agora nós temos um cabo de fibra ótica ligando diretamente o Brasil a Portugal, partindo lá do Ceará e chegando em Sines, em Portugal, e dali prossegue
para outras áreas, Madrid, Marselha, e com capacidade de 100 terabits por segundo. Isso é alta velocidade, baixa latência, ou seja, baixa latência é o tempo que uma informação leva para chegar de um lugar ao outro. Então, e segurança, né? Porque você tem que garantir a segurança dessas informações. Então, isso é um grande salto para o Brasil. Isso vai influenciar muito os serviços de streaming, serviços de instituições financeiras, bancárias, instituições de pesquisa. É um grande salto nosso, é um caminho que nós temos que ter. Vamos continuar a ter informações migrando pelos Estados Unidos, a maior parte, mas vamos começar a criar nossas próprias capacidades alternativas, né? Como esse cabo de fibra ótica, esse é 6 mil quilômetros, né? O Ela-Link tem, é uma coisa realmente, é uma notícia ótima para nós, poder ter essa ligação robusta com a Europa. Outra coisa que chamou a atenção... Só um detalhe, Denilson, antes de passar para outro assunto, é que é o seguinte, olha, é claramente um ganho, não há dúvida nenhuma, imenso, mas é bom a gente lembrar que é o seguinte, que a comunicação da internet, ela o tempo todo usa a rota que esteja mais disponível. Então, assim, o ganho em termos de latência, dificilmente ele será perceptível para o usuário cotidiano. Né? Ele é muito mais notável, ele vai ser muito mais perceptível para as transmissões de grandes quantidades maciças que trafeguem principalmente por esse cabo, mas o próprio aumento do tráfego significa que em determinados momentos de maior ou menor utilização, a rota que será seguida será sempre a rota com menos gargalos, né? A rota que esteja mais livre, que é exatamente a que faz mais latência. Agora, o ganho é real. Não é real, é claro. E essa latência será baixa para aqueles provedores que contratarem o uso dessa fibra ótica, desse cabo submarino. Né? Não é todo mundo que vai usar isso. São aqueles provedores que contratarem esses serviços. Mas já se sabe que alguns são alguns sempre são preferenciais. Mas mesmo isso ainda permite o seguinte, permite uma quantidade muito grande de transações simultâneas que não estejam envolvendo grandes quantidades maciças. Então, com certeza. Sem um grande avanço. Dúvida, é um avanço significativo. E é uma tendência do Brasil começar a fazer projetos dessa natureza. Outra coisa também que chamou a atenção nós falamos tanto sobre as traulitadas, as pancadas que o Bitcoin recebeu e continua a receber. E nós vamos tratar muito sobre esses assuntos no futuro, não só Bitcoin, mas criptoativos em geral, onde a criptomoeda, Bitcoin é apenas um tipo, Ethereum ou Ethereum é outro tipo, e assim vai, Bitcoin Cash, Monero, existe uma quantidade muito grande de criptomoedas, e aqueles que não são criptomoedas, né, que são tokens, né, não fungible tokens. Então vamos tratar disso tudo em edições futuras. Mas chamou a atenção que o presidente de El Salvador ele anunciou que pretende transformar Bitcoin em moeda corrente em El Salvador, junto com o dólar, que é lá. Isso realmente seria o primeiro país do mundo a fazer isso, é muito interessante, porque uma parte significativa da economia de El Salvador, ela vem por remessas que nacionais que vivem no exterior fazem para El Salvador, e adotar uma moeda digital, não é uma moeda digital, uma criptomoeda como essa, o Bitcoin, supostamente facilitaria, mas tem um mundo de questões a serem resolvidas, já que não seria controlado pelo Banco Central do país. Isso chamou muita atenção, mas é uma notícia boa. É uma notícia boa para a criptomoeda. Para a criptomoeda, com certeza. Mas passa a haver o problema de controle sobre a política monetária. Isso. Uma coisa é quando você está transacionando com essa moeda como um cidadão privado. Então, certeza. É como se você comercializasse ouro. Outra coisa é quando a capacidade de controle monetário do governo fica enfraquecida diante da adoção de uma moeda de curso forçado sobre a qual não tem controle nenhum. El Salvador não tem controle. Exatamente. El Salvador não emite Bitcoin. Então está todo mundo curioso de saber se o Congresso, vamos chamar assim, o Congresso Nacional deles lá aceitar isso. Todo mundo está curioso de saber como é que eles vão regulamentar isso e como é que eles vão trabalhar com essa moeda, né? Isso chamou atenção, uma notícia recente que chamou muita atenção. E, por fim, um projeto de lei me chamou a atenção, que foi apresentado por um conselho consultivo
querendo fazer propostas de reformulação da Agência Federal de Inteligência da Argentina, elaborou um anteprojeto de lei de reformular a Lei Nacional de Inteligência da Argentina. Isso me chamou muita atenção. Na minha pesquisa de pós-doutorado, eu fui à Argentina, eu tive a oportunidade de entrevistar oficiais de inteligência do mais alto escalão, das 3 inteligências na época, né? Da inteligência civil, da inteligência militar e da inteligência criminal, inclusive o próprio diretor da inteligência criminal. E aquela legislação era uma legislação razoável, mas houve fatos que a gente vai trazer no futuro que obrigou uma reformulação completa, a criação da Agência Federal de Inteligência. Me chamou um dos nossos integrantes da INASES, da Associação Internacional para Estudos de Segurança e Inteligência, José Manuel Garte. Ele participou por 10 anos da elaboração da Lei de Defesa Nacional e mais 10 anos ele participou até a criação da Lei Nacional de Inteligência da Argentina. Estou pretendendo até trazer ele aqui, Eugênio, para conversar com a gente sobre esse projeto. Esse é muito bom. Eu acho, o José Manuel Garte é uma das maiores capacidades de toda a América Latina e Caribe sobre inteligência, nós vamos trazer aqui. E me chamou a atenção, acho que a gente deve olhar de perto nisso, né? Eugênio, e você? Vamos lá agora, estou sabendo que você quer falar sobre a natalidade na China. O que está acontecendo lá, Eugênio? Até a gente... Vou voltar isso daqui a pouco, mas vou mudar um pouquinho a ordem do que eu tinha previsto, que é o seguinte. Você mencionou, né, quando você estava mencionando alguns dos pontos sobre a mudança de política do WhatsApp e com relação ao compartilhamento de dados e tudo, um outro gigante da internet também vai ter que mudar de política. Né? Impressionante, né? A Alphabet, né? Que é a empresa controladora do Google, enfim, né? Digamos, o Google ou a Google, ela acaba de levar uma multa de 268 milhões de dólares na Europa, particularmente na França, em função de seu mecanismo, de sua gestora de anúncios. A Google Ad Manager está privilegiando a própria agência de anúncios do Google no Google. Em todo o complexo, né, de internet gerido pelo Google. Então, houve não só a multa, mas a obrigação, e a Google já anunciou que vai dar prosseguimento, né, que vai acatar a decisão e orientação de mudar os seus procedimentos com relação a esse anúncio. Então, é um aspecto interessante. Em que sentido? No sentido de que começa algum movimento de equalização do jogo de forças dentro do mercado digital de anúncios, que é praticamente controlado no mundo inteiro por 3 empresas: a própria Google, o Facebook e a Amazon. Né? Elas controlam uma parcela desproporcional, gigantesca, por exemplo, do mercado de publicidade nos Estados Unidos. Isso no país que tem CNN, no país que tem Fox News, no país que tem New York Times, no país que tem o Washington Post, enfim, não é que tem os grandes destinatários das verbas publicitárias do passado, que foram completamente desbancados no intervalo curtíssimo por essa tríade. Né? E nessa tríade, por enquanto, o Google e o Facebook ainda têm uma posição mais vantajosa em termos de anúncios do que a Amazon, mas a Amazon crescendo muito rapidamente. Né? Agora, Eugênio, então, você está falando é impressionante, né? Porque quem diria, a Google é uma das maiores empresas do mundo, né? E ninguém achava que conseguiria alterar algum rumo nela, e de repente a França aplica uma multa desse tamanho, e a Google anuncia que vai rever sua política de propagandas, né? Só uma coisa interessante, faz uns 11 anos eu comecei a usar VPN, né?
rede virtual privada, né? Virtual Private Network, em todas as minhas comunicações, seja no celular, no computador. Mas por quê? Eu estava fazendo pós-doutorado e quando eu estava no Canadá, Estados Unidos, eu encontrava um monte de coisa interessante para pesquisa de inteligência, segurança e direito. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu não estava mais encontrando as mesmas coisas, usando Google e essas... Eu fiquei tão impressionado com isso, aí eu vi que tudo que era oferecido para mim dependia do meu endereço de IP, como sendo um brasileiro, estando num território nacional. E essa coisa ela veio se agravando com os anos. Hoje, você pega o Google Maps, você não encontra um monte de coisas que estão ao seu redor. Todo mundo, quem usa Google Maps há muito tempo, quando nasceu, ou abria lá, você encontrava quase tudo que estava ao seu redor, a lojinha ali, o que vendia o cachorro-quente, agora não é mais assim. Só que essa coisa ela foi só aumentando, né? É a notícia que você está trazendo para a gente aqui agora. As propagandas acabam parecendo propagandas ou notícias que reforçam o interesse de lucro da Google, né? E, na verdade, o interesse de quem tem acesso e quer ter acesso àquelas informações. Não é isso, Eugênio? Denilson, tem um outro lado que, inclusive, é o seguinte. Eu não sei se você... experimentou isso pessoalmente, mas tem sido muito frequentes as queixas, eu vou voltar a isso daqui a pouquinho, mas no caso do Facebook. O Facebook vem restringindo, isso não é de hoje, mas mais recentemente isso acelerou, a quantidade de pessoas que acessam o que você publica imediatamente, digamos, é difícil dizer se esse é o propósito, mas pelo menos é o resultado de que se você quer atingir uma quantidade maior de pessoas, que antes era o padrão do Facebook, você agora, no princípio, tem que pagar. Ou gerir de uma maneira muito custosa em termos de tempo e muito inflexível do ponto de vista das opções, a maneira como você vai ser contatado. Então, às vezes, você tem que fazer bloqueios temporários de pessoas que publicam mais, que são as únicas pessoas que estão aparecendo na sua timeline, na sua linha do tempo no Facebook. E o Facebook também foi, esse ano, também sofreu uma derrota, que no caso não foi em termos de poder judiciário, mas foi um embate político, principalmente com a Austrália, mas que repercutiu em outros lugares, com relação a também vários aspectos de sua operação e de seus procedimentos. No primeiro momento, o Facebook disse que não ia topar e, portanto, ia sair da Austrália. Depois chegou-se a um acerto, mas envolvendo claramente esses aspectos do Facebook. Isso tem uma importância grande, por quê? Porque, de certo modo, e a meu ver, um tanto ingenuamente, imagina-se que, redirecionando alguns desses aspectos, o jornalismo poderia voltar a ficar de pé, como a viabilizar o seu modelo de negócios, que claramente colapsou diante da entrada disso. Eu não sei se quem estiver nos assistindo vai lembrar, mas não muito tempo atrás havia uma queixa gigantesca com relação, por parte de assinantes da Veja, com relação à quantidade de páginas da Veja que eram de anúncios publicitários. Mas isso, em larga medida, viabilizava uma revista como a Veja. Hoje a Veja é fininho. Vale o mesmo para o Economist. Uma época eu não assinava Economist, quando eu morava em São Paulo, fazia mestrado em ciência política, isso aí nos anos 90, no início dos anos 90, e eu não assinava, não comprava regularmente, porque eu não dava conta de ler as notícias que me interessavam toda semana, porque é de tão grossa que ela era em termos de noticiário.
Hoje eu não vou porque não tem tanta coisa que me interessa. Porque Google, Facebook estão dominando o mercado de notícias. Então, existe uma visão ingênua de que, redirecionando uma parte dessas verbas, seria possível retomar uma suposta qualidade do jornalismo que se perdeu por conta de uma parcela, ou pelo menos em parte por causa do problema dos recursos. Mas a questão é que a mesma dinâmica da circulação da notícia, ela ainda é pautada hoje pela dinâmica dos cliques e dos curtis e dos gosteis. O que exige uma atitude com relação ao público que não é conducente digamos assim, à informação de qualidade. Com certeza. Claro que não dá para tratar disso aqui tudo. Nós vamos voltar a isso, né? Porque a tecnologia é uma coisa fascinante, mas eu quero ouvir falar ainda. Eu vou te propor que a gente mude para a nova política de natalidade da China, porque tecnologia é muito gostoso de falar sobre isso, claro. A gente vai continuar. Agora, eu só vou fazer o seguinte, a gente deixa o link embaixo a gente volta esse para um comentário que eu fiz sobre isso na página da Sinopsis, exatamente sobre isso. Então, a gente deixa o comentário que Sinopsis, inteligência, estratégia e diplomacia é uma empresa onde o Eugênio é o diretor executivo dela. Ele vai deixar o link aqui. Sugiro que vocês deem um pulo lá para olhar, que tem muita coisa interessante lá na página e nos canais, né, que a Sinopse tem, né? Você tem no YouTube, você tem a página Sinopse, você tem o LinkedIn, mas vamos ver a natalidade, que é impressionante. Depois de dizer tanto tempo que a população tinha que fazer controle de natalidade, agora soltou, pode ter filho. Como é que é isso? Não é que soltou, né? Mas é interessante o seguinte, porque vale a pena chamar a atenção, porque isso é uma mudança de fundo. E por quê? Durante muito tempo, ficou muito conhecida, uma política muito rigorosa de controle da natalidade na China, né? Uma política muito autoritária, inclusive, que era de que as famílias só podiam ter um filho, ou uma filha. Essa política mudou em 2015, passando a ser admitido que cada casal tivesse 2 crianças, e agora, 6 anos depois, mudou de novo, agora permitindo 3, porque de uma hora para outra essa aceleração. A população da China começou a envelhecer muito rapidamente. Em consequência dessa política. E consequências que vão para além do puro simples número de reprodução, né? Aconteceu um fenômeno. Por diversas razões sociais e tendo em vista a grande heterogeneidade, né, que se foi constituindo na China ao longo desse período de acelerado crescimento econômico e modificação do perfil das atividades econômicas realizadas na China, com grandes diferenças espaciais e enfim, com diversidade muito grande de aspectos sociais envolvidos. O fato é que é o seguinte, como um efeito dessa política, para as famílias, por diversas razões, acabava sendo mais vantajoso que a única criança fosse do sexo masculino. Como que esse fenômeno ocorreu é até difícil de especular, mas o fato é que essa política levou a uma modificação da relação da relação quantitativa, das proporções dos membros de sexo masculino e feminino, com um aumento muito grande da população masculina em relação à população feminina nos segmentos mais jovens, o que significa o seguinte, não é só questão de deixar ter mais filhos, se é possível aumentar muito rapidamente o crescimento vegetativo por meio do aumento da fecundidade, se é que as famílias vão querer fazer isso.
e isso está repercutindo em uma série de aspectos da vida econômica da China, inclusive a necessidade... Eugênio, é até interessante, né? Durante décadas, os especialistas falavam que tem que ter política de controle de natalidade, quer dizer, mas não era baseado em evidências, né? Ou seja, nós temos que ter uma confiança na ciência, nas evidências, nas pesquisas mais aprofundadas, mas se anunciava isso como uma verdade. E agora, países pelo mundo afora se deparam com populações se contraindo, a população adulta, economicamente ativa, com capacidade de produzir. Quem vai pagar a conta da Previdência se a população envelheceu e se não está tendo mais filho? Há países que a população está diminuindo, e isso se tornou uma questão crucial para a sobrevivência do país e da sua população. Veja bem que a China já tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e, de repente, se deu conta que isso tudo era uma falácia, ou seja, que você tem que pensar na repercussão de longo prazo de um controle da população. É interessante, então essa notícia que você está trazendo, Eugênio, ela realmente é muito interessante, né? Era uma verdade sabida que no longo prazo se comprovou que não era verdadeira. Parece com a minha infância, Eugênio, que me diziam quando eu era criança que manga com leite não podia beber, que fazia muito mal. Aí eu passei anos da minha vida. Aí um belo dia eu fui tomar manga com leite e vi que era uma coisa deliciosa, né? Ou seja, não tinha verdade nenhuma naquilo, não tinha ciência naquela afirmação, era uma crença popular, né? Mas manga com leite com certeza uma crença popular. Então adorei você estar falando. Um aspecto desse da China é algo que para nós talvez seja tão inusitado, que é constatar que em breve a população da Índia deverá ultrapassar a da China. Sempre a Índia, né, também sempre foi um país muito populoso, mas o curioso é que essa dinâmica demográfica tenha se tornado tão diferente num intervalo tão curto. Então, essa mudança dessa política na China, ela aponta para um problema real na economia chinesa, um problema estrutural que pode ter repercussões muito profundas em termos de desenvolvimento da China, né? E de distribuição mundial de poder. Exatamente. Então, digamos aí, se fosse... Vou falar em tom de blague, em tom de brincadeira, né? Mas é como se a gente tivesse agora uma geopolítica da fecundidade, uma geopolítica da natalidade. Né? E a hora do Brasil está chegando também, né? A verdade é essa, a população do Brasil não está crescendo de maneira proporcional às necessidades de desenvolvimento do país, né? Nós vamos voltar a esse assunto. Eugênio, os assuntos foram muito interessantes. Eu acho que eu e o Eugênio estamos muito motivados de estarmos aqui com vocês, trazendo tópicos interessantes. Vamos colocar uns links aqui para que vocês possam acompanhar aqui nos comentários, nas notas, né, desse vídeo nosso e do podcast que corresponde a isso. É um prazer enorme estar aqui, né, Eugênio? Isso mesmo, um prazer todo meu também, Denilson. Um abraço a todo mundo, um abraço a quem nos assiste e a gente se vê novamente em breve. E lembrem-se de clicar na mãozinha para cima, dá um like aí, ou se tiver 5 estrelinhas, clica nas 5 estrelinhas, subscrevam, se inscrevam no nosso canal para acompanhar, habilitem a notificação, no caso do YouTube tem um sininho ali, você clica nele, vai lá e habilita ele, para que você possa saber quando nós temos materiais aqui disponíveis para vocês. E compartilhe com outras pessoas, dê um share, um compartilhar, mande para outras pessoas que vocês acham que vão gostar, porque isso estimula a gente a continuar, ok? E procure ver o vídeo completo. Se você não puder estar vendo o vídeo, você deixa ele tocando ali, vai ouvindo ele, porque às vezes você não pode olhar para a tela, né? Mas, além do YouTube, também está disponível em mais de 10 provedores de podcasts por aí, né? Gente, é um prazer enorme, então, né? Tchau, gente. Isso aí. Até a próxima. Abração, então. Prazer enorme. Até semana que vem, Denilson. Um abraço. Tchau, tchau.